Olá pessoas, tudo bem com vocês? Aqui é a Agatha Harper para a gente continuar a leitura e o estudo, né? Porque a leitura comentada aqui do livro Quem Pensa Enriquece, do Napoleon Hill. Hoje nós iniciaremos o capítulo 1, Desejo, que na minha versão é na página 36, editora Fundamento. No grupo de estudo tem um PDF de outra editora, mas aí vocês vão acompanhando por lá. São poucas diferenças de tradução, mas dá para entender tranquilamente, ok? Então, hoje a gente vai entrar aqui no capítulo 1, que é praticamente o capítulo mais importante, porque é o desejo. Isso porque muitas vezes a gente quer que as coisas aconteçam, a gente quer ter sucesso na nossa vida, só que a gente não define uma coisa específica, a gente não tem um desejo específico. Às vezes a gente tem esperança que algo aconteça, só que como ele vai mostrar aqui, esperança é uma coisa, desejo é outra. Porque desejo é aquilo que você quer do fundo da sua alma, que você quer com todas as suas forças. E tipo, é uma coisa que não tem volta, você quer aquilo, ponto final, acabou o assunto. Agora, esperança, você espera ter sucesso em algo na sua vida. E aí, muitas vezes, quando a gente só tem esperança, se acontecer bem, se não acontecer, aí eu tenho um plano B, um plano C, um plano D, e aí sucessivamente, você vai trocando, né, esse seu plano, até você ficar razoavelmente satisfeito com aquilo que você obtém, ok? Então, aqui ele vai explicar essa diferença e por isso que esse é um capítulo muito importante, porque a gente precisa descobrir realmente o que a gente quer, o que a gente deseja. E aí, já parou para pensar o que você realmente deseja na sua vida? O que é ter sucesso para você? Qual é o seu maior sonho? Então, vamos lá, vamos fazer a leitura para a gente poder ter mais entendimento sobre essas coisas e depois a gente conversa no grupo de estudo, ok? Capítulo 1, Desejo. O começo de todas as realizações. O primeiro passo em direção à riqueza. Quando, há mais de 30 anos, Edwin Barnes desceu do trem de carga em Orange, Nova Jersey, podia parecer um vagabundo, mas seus pensamentos eram os de um rei. Aqui a gente reforça, né, aquela importância que ele diz, que a aparência não vem ao caso. O que importa é o que a gente tem na nossa mente. Só que é claro, de acordo com alguns estudiosos mais atuais, né, porque o livro ele é antigo, eles dizem que quando a gente tem um desejo, a gente também muda a nossa aparência de forma a ficar mais próximo do nosso desejo também. Só que não adianta nada mudar a aparência, né? Se empiricar toda e se arrumar todo, vestir a sua melhor roupa para trabalhar, mesmo que seja em casa, e continuar tendo os pensamentos de merda, né? Tem que mudar os pensamentos também, porque o que a gente tem na mente é mais importante do que a aparência. Enquanto fazia o percurso entre a estação de trem e o escritório de Thomas Edison, sua mente trabalhava. Ele se via pedindo a Edison uma oportunidade para levar adiante a sua ideia fixa, que era o desejo ardente de tornar-se sócio na empresa do grande inventor. O que Barnes levava consigo não era uma esperança, não era uma simples vontade, era um desejo intenso e pulsante que transcendia qualquer coisa. Era definitivo. Tá vendo? Foi aquilo que eu disse no começo. Ele não tinha só uma esperança, ele não tinha só, né, um simples pensamento. Ele tinha um desejo enorme e ardente de se tornar sócio de Thomas Edison. O desejo levou Barnes a aproximar-se de Edison, O desejo que levou Barnes a aproximar-se de Edison já o acompanhava há muito tempo.
um desejo dominante. No começo, pode ter sido e provável foi somente uma vontade, mas não naquele momento. Ou seja, quando começou, pode ter começado como uma vontade e depois virou um desejo ardente. E quando ele foi conversar com Edson, já era o desejo ardente, não era uma simples vontade. Durante anos, muitas vezes Barnes e Edson ficaram frente a frente no mesmo escritório onde se encontraram pela primeira vez. A essa altura, porém, o desejo se transformara em realidade. Os dois eram sócios. O maior sonho da vida de Barnes acontecera. Muitos o invejavam, acreditando suas conquistas a um golpe de sorte. Só vinham os dias de triunfo, sem se darem ao trabalho de investigar a causa do sucesso. Barnes obteve êxito porque escolheu uma meta definida e nela concentrou toda a sua energia, todo o poder, todo o esforço. Então, aqui ele diz sobre a importância de ter uma única e exclusiva meta. Por isso que muitas vezes as pessoas que ficam fazendo um monte de coisa tudo ao mesmo tempo, elas não conseguem bons resultados, porque a energia ela está dispersa. Vai um pouquinho de energia para aqui, um pouquinho de energia para ali, para ali, para ali. E assim fica. E ela pode até ter êxito, né, ter sucesso, porém não é um grande sucesso porque a energia está dispersa. Isso eu falo por experiência própria, porque quando eu comecei a trabalhar era uma única coisa. E aí conforme o tempo foi passando eu fui abrindo um leque e aí esse leque ele foi ficando, né, cheio de energia desfocada. E aí ao longo dos anos, né, eu fui voltando, né, parando de trabalhar com determinadas coisas, fui escolhendo, né, fazendo mudanças, desapegando, porque tem coisa que a gente trabalha há muito tempo que a gente tem aquele apego, né, ai, mas eu já sou assim tão famosa com isso, aí vem, né, aquelas questões de ego e tudo mais, eu já apareci no programa do fulano de tal, já saí em tal lugar, no Fantástico e tudo mais, só que aí você vê que a energia tá dispersa e as coisas elas não vão mais deslanchando como deveria. Então a gente tem que ir fazendo essas escolhas para focar em uma coisa só. E atualmente, né, eu tô fazendo mais uma vez isso. Tô deixando um monte de coisa para trás para focar em um único projeto. Porque quando a gente foca em uma coisa, a energia fica toda concentrada. E isso quem tá dizendo sou eu, Agatha Harper, não. É ele aqui, Napoleão Hills, que estudou por mais aí, né, de 25 anos, muitas e muitas milhares de pessoas de sucesso e colocou tudo que ele descobriu aqui no livro. Então ele tá dizendo isso. Escolheu uma meta definida e nela concentrou toda a energia, todo o poder, todo o esforço. Ele não se tornou sócio de Edson no dia em que chegou. Contentou-se em começar pelas tarefas menos interessantes, até que se apresentasse uma oportunidade para avançar, um passo que fosse em direção à sua almejada meta. 5 anos se passaram antes que a oportunidade aparecesse. Durante todo esse tempo, não lhe deram só fiapo de esperança, não lhe fizeram qualquer promessa de que seu desejo seria atendido. Para todos, exceto para si mesmo, ele parecia ser apenas um dente nas engrenagens da empresa de Edson. Em sua mente, porém, ele era o sócio de Edson o tempo todo, desde o dia em que começou a trabalhar. Então, aqui a gente vê, né, duas questões. A questão da persistência, de perseverar, porque as coisas não acontecem, né, de uma hora para outra. Aqui no exemplo dele, ele levou 5 anos até ele conseguir se tornar sócio do Thomas Edison. E o segundo ensinamento, em sua mente ele era o sócio de Edison, ou seja, o poder da mente, e aqui eu ainda acrescento, né, o poder da visualização, que ele se via o tempo todo, né, desde o dia que começou a trabalhar lá como sócio de Edison. Então, o poder da visualização é muito importante. Essa é uma demonstração notável do poder de um desejo definido. Barnes conquistou sua meta porque, acima de qualquer outra coisa, queria ser sócio de Edison.
e ele criou um plano para atingir esse propósito e afastou quaisquer possibilidades de bater em retirada, ou seja, era vencer ou morrer. E aqui então a gente vê mais uma coisa importante, ter um plano de ação. Barnes tinha, né, um plano de ação, porque não basta só apenas a gente desejar. A gente tem que ter um plano para executar, para a gente ter, né, a ação, que com a ação a gente tem os resultados. Ele se concentrou em seu desejo até que se tornasse uma ideia fixa e, finalmente, um fato. Ou seja, teve foco. Quando foi para Orange, ele não disse: vou tentar convencer Edison a me dar um trabalho qualquer. Ele disse: vou ver Edison e mostrar que vim para ser seu sócio. Viu mais uma vez a diferença, né? Ele não tinha um plano B, um plano C, um plano D. Ele tinha aquela meta definida que ele queria ser sócio do Edison. Ele não disse, aqui a explicação, né, Estela, você veio. Ele não disse, vou trabalhar lá por alguns meses e, se não for promovido, desisto e procuro um outro emprego. Alguém se vê nessa situação? Vai numa empresa, né, que é ter a melhor posição, começa de baixo e já vai pensando, vou ficar aqui por alguns meses, se eu não for promovida, tá, eu procuro um outro emprego, eu saio. Então não, ele não pensou dessa forma. Ele disse, vou começar em qualquer função, fazendo tudo que o Edison mandar, mas em breve serei seu sócio. Ou seja, desejo definido, né? Ele tinha a meta dele definida. E aqui ainda continua, né? Ele não disse, vou ficar atento a outras oportunidades para o caso de não conseguir o que quero nas organizações de Edison. Ele disse, só existe uma coisa no mundo que eu estou determinado a conseguir, que é ser sócio de Thomas Edison em sua empresa. Vou afastar qualquer possibilidade de bater em retirada e apontar todo o meu futuro e apostar todo o meu futuro na minha capacidade de conseguir o que desejo. E aí a gente vê também aqui uma coisa muito importante, a questão da autoconfiança, né, dele acreditar nele mesmo, que ele tinha o poder para conseguir realizar esse desejo dele. E autoconfiança tem a ver com o quê? Autoestima. Autoconfiança é um dos pilares da autoestima. Ele não deixou qualquer possibilidade de desistência, era vencer ou morrer. E aqui muitas vezes a gente até que pensa numa coisa, né? Começa a fazer um projeto e tudo mais, mas aí a gente recebe uma proposta que no momento a gente pensa que vai ser mais interessante, mais lucrativa e a gente acaba, né, trocando aquilo que a gente queria. E aqui o Barnes, ele nunca pensou nessa possibilidade. Era ser sócio de Edison, que ele desejava do fundo da alma dele. Essa é a história de sucesso de Barnes. Há muito tempo, um grande guerreiro se viu diante de uma circunstância em que era necessário tomar uma decisão que garantisse a vitória no campo de batalha. Deveria lançar seu exército contra um poderoso adversário, que contava com tropas muito mais numerosas. Embarcou seus homens em navios e velejou rumo ao país inimigo. Lá, desembarcou soldados e equipamentos e deu a ordem de queimar os navios em que tinham viajado. Uau, que loucura, né? Queimar o navio. Dirigindo-se aos seus homens antes da primeira batalha, disse: Vocês estão vendo os navios em chamas. Isso significa que só sairemos vivos daqui se vencermos. Agora não temos escolha, é vencer ou morrer. Então, tá vendo? Quando a gente define uma meta, né, um desejo definido, e a gente foca naquilo, é aquilo e ponto final, acabou o assunto. Por mais que tenham barreiras, por mais que tenham dificuldades, por mais que tenham obstáculos, tem que ter esse foco nesse único, exclusivo desejo. Igual ele fez, queimar os navios. Eu gosto muito de falar que estou queimando pontes, que quando a gente queima pontes, né, não tem como voltar para trás, porque você queimou a ponte,
E aqui no caso dele ainda foi mais drástico ainda, né? Queimou os navios. Então não tem desculpa, não tem plano B, não tem justificativa e também a gente não tem que dar atenção para novas oportunidades que nos tirem do nosso foco, como eu acabei de falar, porque às vezes parece que o universo vem testar a gente para ver se realmente é isso que a gente deseja e joga, né, um monte de oportunidades aí que não tem nada a ver com aquilo que a gente deseja do fundo da nossa alma. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Claro que temos que reconhecer essas oportunidades, mas saber que elas não estão em congruência com aquilo que a gente deseja, com aquela nossa meta, com o nosso objetivo definido. Por isso que quando o objetivo da pessoa é só ganhar dinheiro, quando vem uma outra oportunidade, aí ela para com aquilo que ela começou e vai para essa outra oportunidade, porque essa oportunidade é relacionada a dinheiro. Agora, quando aquilo que a gente deseja tem a ver com o nosso propósito de vida, com a nossa missão, aí a gente sabe fazer essa diferença e a gente sabe que é tipo um teste, uma pegadinha do universo e a gente descarta para continuar no nosso foco, né? Que é fazer a nossa missão. E é claro que quando a gente faz a nossa missão, o dinheiro é uma consequência. Então aí a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Aquilo que você deseja é só ganhar dinheiro, porque se for só ganhar dinheiro, então vai ficar, né, sempre pintando essas várias oportunidades e você vai ficar como se fosse pulando de macaco, né, pulando de galho em galho. Uma hora vai estar fazendo uma coisa, outra hora vai estar outra hora vai estar outra, porque não tem um desejo com propósito definido, ok? E sobre tudo isso eu vou ir falando, né? Mesmo que ele não vá dizendo tudo isso nos mínimos detalhes aqui, eu vou comentando em outras aulas. E o resultado, né, lá da guerra, eles venceram. Quem quiser ter sucesso em uma empreitada precisa queimar os navios e cortar todas as possibilidades de bater em retirada, ou seja, não pode desistir por mais que tenham obstáculos. Somente assim conseguirá manter este estado de espírito conhecido como desejo ardente de vencer, essencial ao sucesso. Mais uma vez. Quem quiser ter sucesso em uma empreitada precisa queimar os navios e cortar todas as possibilidades de bater em retirada. Somente assim conseguirá manter este estado de espírito conhecido como desejo ardente de vencer, essencial ao sucesso. Na manhã seguinte ao grande incêndio de Chicago, um grupo de comerciantes reunidos na State Street observava os restos esfumaçados do que antes haviam sido suas lojas. Pareciam decidir se tentariam reconstruir os prédios ou se deixariam a cidade, recomeçando em outra região mais promissora. Chegaram à decisão: todos deixariam Chicago, exceto um. O comerciante que decidiu ficar e reconstruir a sua loja apontou para o que restara dela e disse: Senhores, neste mesmo lugar vou construir a maior loja do mundo, não importa quantas vezes ela pegue fogo. Isso se passou há mais de 50 anos. A loja foi reconstruída e está lá até hoje. Um importante monumento ao poder deste estado de espírito chamado desejo ardente. Teria sido mais fácil para Marshall Field fazer exatamente o que os demais comerciantes fizeram. Diante de condições adversas e um futuro sombrio, eles recuaram e foram para um local mais favorável. Repare na diferença entre Marshall Field e os outros comerciantes, porque é a mesma que distingue Edwin Barnes de milhares de outros rapazes que trabalharam nas organizações de Thomas Edison. É a mesma diferença que identifica os vencedores dos perdedores. Todo ser humano que atinge a idade para começar a entender para que serve o dinheiro e quer tê-lo, mas querer somente não traz riquezas.
No entanto, desejar riquezas como estado de espírito que se torna uma ideia fixa, planejar meios e modos definidos para conquistá-las e basear estes planos em uma persistência que não admite o fracasso. Isso sim trará riquezas, ou seja, persistência, determinação. O método pelo qual o desejo de riquezas pode ser transformado em seu equivalente financeiro fundamenta-se em 6 passos práticos e definidos. Então, aqui agora ele vai explicar, né, quais são estes 6 passos. Então, muito importante, porque aqui a gente tem a primeira tarefa, sim, o primeiro exercício mesmo aqui do livro. Primeiro, fixe em sua mente a quantia exata que você deseja. Não basta dizer, eu quero muito dinheiro. Determine qual montante. Existe uma razão psicológica para essa determinação, que será descrita em um dos próximos capítulos. Então, primeiro passo, fixe em sua mente a quantia exata que você deseja. Não basta apenas dizer eu quero dinheiro, nem eu quero muito dinheiro. Quanto que você quer? Primeiro passo. Segundo, declare exatamente o que você pretende dar em troca do dinheiro que receber. Nada vem de graça. Então, primeiro, defina a quantia exata que você quer de dinheiro. Números, que ele quer dizer aqui. Tipo, você quer 1 milhão? Então, defina isso. Segundo, declare exatamente o que pretende dar em troca do dinheiro que receber, porque nada vem de graça. Então, o que você vai dar em troca para ter esse dinheiro? Vai ser trabalho? Vai ser o seu tempo? Vai ser estudo? Cada um agora, né, coloca o que vai fazer. Terceiro, estabeleça uma data definida na qual pretende possuir a importância desejada, ou seja, date a quantia. Quarto, elabore um plano detalhado para a realização do seu desejo e comece imediatamente, quer se considere ou não em condições de colocá-lo em ação. Então, você vai elaborar, né, um plano detalhado do que precisa ser feito para a realização do seu desejo. E vai começar imediatamente, mesmo que você ache que no momento você não tem condição de começar. Tem que começar. Quinto, redija um documento declarando precise claramente a quantia que quer conseguir, determinando o prazo limite, especificando o que pretende dar em troca e descrevendo em detalhes o plano a ser posto em prática para juntar dinheiro. Ou seja, vai pegar tudo aquilo, né, do primeiro ao quarto passo e vai escrever em um documento. E aí, sexto, leia a declaração escrita em voz alta 2 vezes por dia, um antes de se deitar à noite e outra assim que se levantar pela manhã. Enquanto lê, acredite que já tem um dinheiro em seu poder. Veja e sinta a cena. Uau, aqui a gente tem, né, então, muita coisa para fazer. Por quê? E aqui nessa questão, né, de ler 2 vezes ao dia antes de se deitar e ao se levantar, é porque quando a gente está prestes a dormir, a gente vai desacelerando, é o mesmo processo que acontece, tanto quando vai dormir quanto vai acordar. Quando a gente vai dormir, a gente vai desacelerando o nosso cérebro para entrar nos estados de onda alfa e onda teta. E quando a gente está acordando, aí, né, acontece o processo inverso. A gente ainda tá com essas ondas desaceleradas, que a gente vem lá, né, do teta, entrando no alfa, até entrar na realidade, que é o beta. Então, de acordo com vários estudiosos, quando a gente está nesses estados de alfa e de teta, é onde a gente consegue impregnar no nosso subconsciente e fazer as reprogramações necessárias, ok? Não é à toa que tem, né, aquela técnica do Theta Healing, que a gente faz as curas nesse estado Theta, que a gente aprende a fazer de forma induzida, de forma consciente.
Agora, como muitas pessoas não têm essas experiências, nem para entrar em alfa, são estados que a gente entra, né? A partir de uma simples meditação, quando a gente foca, quando a gente concentra, a gente consegue entrar em alfa rapidíssimo. Tem até a técnica, né, de instalação do alfa instantâneo. Então, a gente acessa, né, o nosso subconsciente para a gente poder fazer essas reprogramações. E como ele diz aqui, também não basta, né, só ler, porque muita gente até que escreve, né, faz tudo, monta detalhadamente, escreve o plano de ação, aí pega para ler, né, e começa assim, parecendo um robozinho. Eu quero ganhar R$1 milhão, né, em 6 meses. E para isso eu vou trabalhar todos os dias, de segunda a sexta, fazendo isso. Não vai conseguir? Não vai. Tem que colocar emoção. O segredo, né, de tudo é a emoção. E tem que se visualizar atingindo esse resultado. E aí muita gente tem dificuldade de fazer essas visualizações. E aí também eu já estou programando aulas para ensinar como é que vocês podem aprender a fazer isso de uma forma simples e prática, ok? Então vocês fiquem aí de olho, né, nas redes sociais, porque essas aulas já estão quase prontas. Então, quando vai ler a declaração, tem que sentir como se já tivesse alcançado o desejo e tem que se visualizar já em posse do desejo, ok? Lá no grupo de estudo a gente vai também comentar mais sobre isso. É fundamental seguir as instruções descritas nessas 6 etapas. É especialmente importante observar e seguir a instrução da 6ª etapa. Tá vendo? Você talvez ache impossível ver-se na posse do dinheiro antes de tê-lo realmente. E aí que entra o desejo ardente. Se você desejar dinheiro tão intensamente a ponto de o desejo virar uma ideia fixa, não terá dificuldade em convencer-se de que irá consegui-lo. O objetivo é querer dinheiro com tal determinação que você se convença de que vai tê-lo. Somente aqueles que se tornam conscientes do dinheiro chegam a acumular grandes fortunas. A consciência do dinheiro significa que a mente foi tão completamente tomada pelo desejo de riqueza que a pessoa consegue ver-se rica. Tá vendo aquilo que eu falei da importância de visualizar? E aqui é muito interessante essa palavra que ele usa, né? Consciência do dinheiro. Que significa que a mente foi tão completamente tomada pelo desejo de riqueza que a pessoa consegue se ver rica. Aos não iniciados, aqueles que não conhecem o funcionamento da mente humana, essas instruções podem parecer impraticáveis. A todos que não reconheçam a força dos 6 passos, pode ser de grande ajuda saber que essa informação foi recebida de Andrew Carnegie, que começou como operário em uma usina siderúrgica e conseguiu, apesar de sua origem humilde, fazer que esses princípios lhe proporcionassem a considerável fortuna de mais de 100 milhões de dólares. E aí, né, muitas vezes as pessoas até que pensam, né, ai, vou fazer, mas aí ele fala que tem que ler 2 vezes por dia. Aí a pessoa, ai, né, já vem com aquela preguicinha. E aí também vai conseguir, se você quer deseja uma coisa ardentemente, você tem que ter preguiça? Não, também não tem. Então tem que fazer os 6 passos do jeitinho que ele manda, se você quiser ter sucesso em alguma coisa. E aí, uma adaptação que dá para fazer, né? Aqui ele diz que tem que escrever a quantia exata do que você deseja. Se para você o sucesso não é ter dinheiro, o sucesso é ter outra coisa, então escreva o que é isso para você. Por exemplo, é conseguir encontrar um grande amor, é ter saúde. Então pensa sobre isso, reflete sobre isso, escreve, né, direitinho essa meta definida aqui. E aí complementa, né, o que você vai fazer o que você vai dar em troca disso.
Estabeleça uma data, elabore o plano detalhado, redija o documento e depois leia o documento em voz alta 2 vezes por dia, se visualizando e acreditando que você já conseguiu obter o resultado desejado. Também é bom saber que os 6 passos aqui recomendados foram cuidadosamente examinados por Thomas Edison, que neles colocou o seu selo de aprovação, por serem não somente essenciais à acumulação de riquezas, mas necessários à realização de qualquer meta definida. O que foi o quê? Que a Agatha acabou de falar para você. Se você deseja não é ter dinheiro, então coloca, né, aquilo que você quer e faz, né, aqui os 6 passos em cima daquilo que você deseja. E aí, né, dica aqui então do Thomas Edison, que eles são necessários à realização de qualquer meta definida. Os passos não requerem trabalho árduo, não pedem sacrifícios, não exigem que nos tornemos ridículos ou crédulos. Para aplicá-los não é preciso muito estudo, todavia a aplicação bem-sucedida desses 6 passos necessita de imaginação suficiente para que possamos ver e compreender que a tarefa de ganhar dinheiro não pode ser deixada por conta do acaso ou da sorte. Precisamos entender que todos os que acumularam grandes fortunas tiveram, primeiro, sonhos, esperanças, vontades, desejos e planos. Então, aqui a palavra, né, importante de agora é planos. Tudo começa numa ideia e termina em um plano. Tá de rosa para ficar diferente. Aí o que eu vou fazer? O capítulo ele é bem grande. Para não ficar muita informação, eu só vou ler até concluir aqui essa ideia, né, dos 6 passos e vou parar para vocês terem tempo de executar os 6 passos que ele manda, ok? E o vídeo depois não ficar confuso. É importante enfatizar que as riquezas só chegam em grandes quantidades quando as desejamos ardentemente e nos vemos na posse delas, ou seja, mais uma vez, visualização. Ai, Agatha, mas eu não sei visualizar, eu tenho essa dificuldade. Calma, pessoa, eu já disse que eu vou gravar as aulas ensinando tudo aquilo que eu aprendi, né, ao longo aí de eu ia falar mais de 30, né, mas eu tenho 41, não foi com 11 anos, 10 anos que eu comecei a treinar visualização, não. Fui lá pelos 14 anos, então, 26 anos aí, né, treinando essas técnicas, estudando essas técnicas de visualização. E vou ensinar para vocês. Desde os primórdios da civilização até o presente, todo grande líder foi um sonhador. O cristianismo é a maior força em potencial do mundo de hoje, porque seu fundador foi um intenso sonhador, com visão e imaginação suficientes para enxergar realidades em suas formas mental e espiritual, antes que se materializassem. Quem não vê grandes riquezas na imaginação, jamais as verá no extrato bancário. Uau! Essa aqui tem que marcar de rosa aqui em cima do amarelo, que vai ficar um laranja dor de barriga, mas tudo bem. Então, que é o poder da visualização, mais uma vez. Nunca houve na história da humanidade melhores oportunidades para sonhadores capazes de agir dos que as que existem agora. E olha só, se quando ele escreveu, ele falava isso, imagina se ele vivesse nos dias de hoje, que a gente tem a internet, a gente tem a tecnologia ao nosso favor, à nossa disposição. Poxa, ele ficaria louco com tudo que a gente pode fazer e muitas vezes a gente não faz.
E é tão simples a tecnologia que a gente tem aí, né? Todo mundo tem celular, tem internet. Então a gente está deixando de realizar os nossos sonhos. Os anos de colapso econômico nivelaram substancialmente todas as pessoas. Uma nova corrida está para começar. As apostas representam enormes fortunas que serão construídas nos próximos anos. As regras do jogo mudaram, porque agora vivemos em um mundo diferente que favorece visivelmente as massas, aqueles que tiveram pouquíssimas ou nenhuma oportunidade de crescer sob as condições existentes nos anos difíceis, quando o medo paralisou o crescimento e o desenvolvimento. Nós que estamos nessa corrida pela riqueza, precisamos saber que o mundo diferente no qual vivemos pede novas ideias, novas maneiras de atuar, novos líderes, novas invenções, novos métodos de ensino, novas estratégias de marketing, nova literatura, novos programas de rádio, novas soluções para o cinema. Por trás dessa demanda por coisas novas e melhores, há um elemento indispensável ao sucesso: a determinação de propósitos, a certeza do que se quer e um desejo ardente de realização. Então, mais uma vez, um elemento indispensável ao sucesso: determinação de propósitos, ou seja, meta. Certeza do que se quer, se realmente quer isso, e um desejo ardente de realização daquilo que você deseja. Crises econômicas marcaram a morte de uma era e o nascimento de outra. Esse mundo transformado requer sonhadores atuantes, capazes de transformar sonhos em ação. Porque não basta só sonhar, tem que agir. Os sonhadores atuantes sempre foram e serão os criadores da civilização. Nós que desejamos acumular bens não podemos esquecer que os verdadeiros líderes do mundo foram indivíduos que buscaram e puseram em prática o inatingível, forças invisíveis de oportunidades futuras, convertendo essas forças ou impulsos do pensamento em arranha-céus, cidades, fábricas, aviões, automóveis e toda sorte de facilidades que tornam a vida confortável. Aí aqui, né, forças invisíveis de oportunidades ou impulsos do pensamento. Tolerância e receptividade são necessidades práticas para o sonhador de hoje. Aqueles que têm medo de novas ideias estão condenados ao fracasso antes mesmo de começar. Jamais houve um tempo mais favorável aos pioneiros do que o momento atual. É verdade que não há nenhum oeste selvagem e fora da lei a ser conquistado, como no tempo das diligências, mas existe um vasto mundo empresarial, financeiro e industrial a ser remodelado e redirecionado segundo novas e melhores orientações. E mais uma vez, né, eu falo que agora a gente tem nesse mundo das oportunidades aí do online, do digital. Ao planejar adquirir a sua parte nas riquezas, não permita que desprezem o sonhador que existe em você. Para ganhar os grandes prêmios neste mundo diferente, você precisa captar o espírito dos grandes pioneiros, cujos sonhos deram à civilização tudo que ela tem de valor. O espírito que serve como seiva vital de cada país, a oportunidade para desenvolver e aproveitar nossos talentos. Não esqueçamos que Colombo sonhou com um mundo desconhecido, apostou sua vida na existência dele e o descobriu. Copérnico, o grande astrônomo, sonhou com uma multiplicidade de mundos e revelou-os. Ninguém o acusou de visionário depois que provou estar certo. Ao contrário, o mundo reverenciou em seu túmulo, o que prova, mais uma vez,
que o sucesso não precisa de desculpas e o fracasso não permite desculpas. Então, o sucesso não precisa de desculpas e o fracasso não permite desculpas. Se o que quer fazer é certo e você acredita nisso, vá em frente. Priorize o seu sonho. E caso sofra uma derrota temporária, não se importe com o que os outros disserem, porque eles talvez não saibam que todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Então, priorize o seu sonho. E caso sofra uma derrota temporária, não se importe com o que os outros disserem, porque todo fracasso traz consigo a semente de um sucesso equivalente. Henry Ford, pobre e de pouca instrução, sonhou com uma carruagem sem cavalos. Foi trabalhar com as ferramentas que tinha, sem esperar que a oportunidade o favorecesse. E hoje as provas de seus sonhos circulam por toda a terra. Ele fez girar em mais rodas do que qualquer outro homem, porque não teve medo de sustentar os seus sonhos. Thomas Edison sonhou com uma lâmpada que fosse operada eletricamente. Pôs seu sonho em ação e, apesar de mais de 10.000 fracassos, manteve esse sonho até fazer dele uma realidade, ou seja, persistência, perseverança. Sonhadores atuantes não desistem. Whelan sonhou com uma cadeia de tabacarias, transformou seu sonho em ação. E hoje existem United Cigar Stores em todo o território dos Estados Unidos. Lincoln sonhou com a libertação dos escravos negros, agiu e ainda viveu para ver a união entre o Norte e o Sul. Os irmãos Wright sonharam com uma máquina voadora. Hoje, vemos nos 4 cantos do mundo a força de seu sonho. Marconi sonhou com um sistema para utilizar as forças inatingíveis do éter. A prova de que não foi em vão está em cada transmissão radiofônica do mundo. Ademais, o sonho de Marconi colocou lado a lado a mais humilde cabana e a mais suntuosa mansão. Tornou vizinhos todos os povos e todas as nações da terra. Agora, os governantes podem falar a todo o povo ao mesmo tempo, a qualquer momento. No entanto, saiba que amigos de Marconi levaram-no à força para ser examinado num hospital para doentes mentais, quando ele anunciou haver descoberto um princípio que permitia enviar mensagens através do ar, sem necessidade de fios ou outros meios físicos de comunicação. Tá vendo? Os amigos deles fizeram isso com ele. Levou ele para ser, quando ele falou, que tinha descoberto esse princípio, que permitia enviar mensagens através do ar, sem fios, o outro meio físico direto de comunicação, os amigos dele levaram ele para ser examinado num hospital psiquiátrico. Os sonhadores de hoje recebem melhor tratamento. Será, que os sonhadores de hoje recebem melhor tratamento? O mundo se acostumou a descobertas e mais, tende-se a recompensar o sonhador que traz ao mundo uma nova ideia. Toda grande realização foi, primeiramente, por algum tempo, apenas um sonho. A árvore dorme dentro do fruto, o pássaro espera no ovo. E na mais alta visão da alma, um anjo fica de guarda. O sonho é a semente da realidade. Sonhadores do mundo, animem-se, apareçam e mexam-se. A sua estrela está subindo. As crises econômicas ensinam humildade, tolerância e compreensão e trazem a oportunidade que todos esperavam. O mundo está cheio de oportunidades que os sonhadores do passado jamais conheceram. E no nosso de hoje a gente tem muito mais com a internet.
Um desejo ardente de ser e de fazer deve ser o ponto de onde partem um sonhador. O sonho não nasce da indiferença, da preguiça, nem na falta de ambição. E aqui eu tô também anotando umas frases que depois eu vou fazer os posts para divulgar. Para vocês estarem sempre lembrando, né, do que foi estudado aqui. Nas redes sociais, Agatha Lee Harper. Os sonhadores deixaram de ser alvo de chacota ou desprezo. Às vezes eu penso que ainda não. Se não acredita, vá no Tennessee, nos Estados Unidos, e veja o que um presidente sonhador fez para controlar e aproveitar a força da água. Anos antes, tal sonho seria considerado loucura. Se você se decepcionou, sofreu uma derrota, sentiu o coração dentro do peito ser esmagado até sangrar, tenha coragem, pois essas experiências são recursos de valor incomparável. Elas fortalecem o espírito. Uau, que frase inspiradora, hein? Se você se decepcionou, sofreu uma derrota, sentiu o coração dentro do peito ser esmagado até sangrar, tenha coragem, pois essas experiências são recursos de valor incomparável. Elas fortalecem o espírito. E lembre-se também de que todos os que obtiveram êxito na vida começaram de baixo e ultrapassaram enormes dificuldades até chegar lá. Usualmente, na vida dos bem-sucedidos, a virada ocorre em um momento de crise, durante o qual foram apresentados ao seu outro eu. Então, sucesso vem depois da superação das derrotas. E todo mundo passa por isso. E aqui é interessante porque hoje em dia com as redes sociais a gente fica só vendo, né? As pessoas postam muito só o sucesso, sucesso, sucesso. E aí a gente só fica vendo essas fases de sucesso e não sabe como a pessoa chegou lá. E aí às vezes a gente acha que é fácil, quando a gente vai tentar a gente vê que é difícil. Não sabe que teve essas fases aí, né, de insucessos, de derrotas temporárias, que as pessoas também se decepcionaram, sofreram. A gente não fica sabendo dessas partes, a gente só vê, né, o resultado final, que é o sucesso. John Bunyan, depois de ter sido preso e severamente punido em razão de suas ideias sobre religião, escreveu O Peregrino, a viagem dos cristãos à cidade celestial, livro que se encontra entre os melhores de toda a literatura inglesa. O. Henry, considerado um dos maiores contistas norte-americanos, descobriu o gênio adormecido de seu cérebro quando problemas no mundo dos negócios o levaram à cadeia em Columbus, Ohio. Forçado pela infelicidade a tornar conhecimento de seu outro eu e usar a sua imaginação. Ele descobriu que era um grande autor e não rejeitado, um criminoso miserável. Os caminhos da vida são estranhos e tortuosos, e mais estranhos ainda são os rumos da inteligência infinita, que forçam o indivíduo algumas vezes a passar por todo tipo de castigo, até descobrir no próprio cérebro a capacidade de criar ideias úteis por meio da imaginação. Que aqui a gente vê, né, então, que é a encontrada do propósito. Porque lá na cadeia, né, ele percebeu que ele não era um miserável, que ele foi forçado, né, a conhecer esse outro eu dele e que ele virou, né, autor. Um grande autor, um grande escritor. Thomas Edison, o maior inventor e cientista do mundo, foi um telegrafista comum e falhou inúmeras vezes antes de ser levado finalmente à descoberta do gênio adormecido em seu cérebro.
Charles Dickens começou colando etiquetas em potes de graxa. A tragédia de seu primeiro amor atingiu as profundezas de sua alma, fazendo dele um dos grandes autores do mundo. Esse aqui é bom mesmo. Essa tragédia produziu David Copperfield e depois uma sucessão de outros trabalhos que tornaram o mundo melhor e mais ricos para todos os leitores. Geralmente, as desilusões de amor têm o efeito de levar os homens à bebida e as mulheres à ruína. Isso porque a maioria das pessoas nunca aprende a arte de transformar suas mais fortes emoções em sonhos de natureza construtiva. Então, transformar as emoções em sonhos de natureza destrutiva. Construtiva, quer dizer, destrutiva. Helen Keller ficou surda, muda e cega pouco depois do nascimento. Apesar das sérias deficiências, ela escreveu seu nome para sempre nas páginas da história dos grandes. Sua vida comprovou que ninguém é jamais derrotado até que aceite a derrota como realidade. Robert Burns era um jovem camponês inculto, assolado pela pobreza e podia ter sido apenas mais um beberrão, mas fez do mundo ficar melhor traduzindo lindos pensamentos em forma de poesia e assim arrancando espinhos e plantando rosas em seu lugar. Booker Watson nasceu escravo e foi discriminado pela condição e pela cor. Por exercer a tolerância, de sempre ter a mente aberta para todos os assuntos e de ser um sonhador, deixou sua marca para o bem de toda uma raça. Beethoven era surdo, Milton era cego, mas seus nomes serão lembrados para sempre, pois eles sonharam e transformaram seus sonhos em pensamentos organizados. Tá vendo aqui, ó? Pensamento organizado, que é o planejamento organizado. Antes de passar para o próximo capítulo, acenda outra vez na sua mente o fogo da esperança, fé, coragem e tolerância. Com esses sentimentos e conhecimento suficiente dos princípios descritos, tudo mais que precisar virá a você, quando chegar o momento, se você estiver pronto. Deixemos Ralph Waldo Emerson, escritor e filósofo norte-americano, expor seus pensamentos nessas palavras. Cada provérbio, cada livro, cada máxima que sirva de auxílio e conforto certamente te chegará através de caminhos diretos ou tortuosos. Ou seja, tudo aquilo que você precisa, para se sentir confortado aí no meio das derrotas temporárias chegará a você. E todo amigo de alma grandiosa e gentil o prenderá em seu abraço. Há uma diferença entre desejar algo e estar pronto para recebê-lo. Ninguém recebe se não acredita. Precisa haver um estado de crença e não a simples esperança ou vontade. Deixar a mente aberta é essencial para crer. Mentes fechadas não inspiram fé nem coragem. Lembre-se de que é necessário o mesmo empenho, tanto para pensar grande, pedir abundância e prosperidade, como para aceitar a miséria e a pobreza. Um grande poeta declarou essa verdade universal com muita propriedade nesses versos. Fiz com a vida o trato de receber uma moeda, e a vida não me pagou mais, embora mais tarde eu pedisse ao verificar o pouco que eu tinha. Porque a vida é um patrão justo que dá o que você pede, mas uma vez acertado o pagamento, é preciso suportar a tarefa. Eu me contentei com um salário vil, só para descobrir, consternado, que a vida me pagaria de boa vontade o que eu tivesse pedido. Então, vamos finalizar aqui hoje, e aí na próxima leitura a gente continua o desejo de superar a mãe natureza, porque a gente já tem aqui muitas reflexões ainda para fazer, muitas coisas para
anotar também, fazer aqui os exercícios, porque aqui ele pôs, né, os 6 passos. São 6 passos para a realização do sucesso. E aí, se você chegou aqui agora, é só voltar, né? E ver. Você declara... Mas é basicamente aquilo, né? Fixe aquilo, a quantidade que você quer. Declare exatamente o que pretende dar em troca do dinheiro que quer receber. Estabeleça uma data, elabore um plano. Redige um documento com todos esses passos, esses 4 passos, né? E leia essa declaração escrita em voz alta 2 vezes por dia, de manhã, ao acordar e antes de se dormir. E enquanto lê, acredite que já tem o dinheiro em seu poder. Veja e sinta a cena. Ok, pessoas? Então, finalizamos aqui essa parte. Como os capítulos eles estão grandes e é uma leitura comentada, não é simplesmente uma leitura, então eu vou encerrar aqui porque dá tempo de fazer e a gente continua conversando lá no grupo do WhatsApp, ok? Então finalizamos já aqui hoje, são 9h27. Começamos às 8h30, praticamente, né? 1 hora. E aí tem então a tarefa para fazer. Vou gravar as aulas falando sobre a questão da visualização também, o poder das metas e tudo mais. E aí, então vocês fiquem acompanhando nas redes sociais, ok? Então é isso. Beijos da Agatha Harper e até a próxima leitura. Tchauzinho para vocês.